Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos as Escrituras Sagradas através da nossa escola bíblica dominical. Tivemos a oportunidade de estudar aí a respeito de personagens do Novo Testamento que contribuíram para o avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cada um em uma área distinta, cada um com uma característica distinta, mas tendo a consciência sempre que, apesar dessas características distintas, nós víamos a ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas que contribuíram para o crescimento do Evangelho, na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguns que chegaram a ser rotulados como cooperadores. E é assim, justamente isso que nós somos, cooperadores para o avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, hoje, a partir de hoje, nós vamos estudar um pouco a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso, nós vamos iniciar uma série de estudos sobre obra, vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar sobre Cristologia. E hoje, a primeira lição dessa série de estudos, nós vamos falar sobre os 3 estados de Cristo. O texto que eu quero ler com você está localizado no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5. E o texto diz: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." O objetivo da nossa lição, o alvo da mesma, é aprendermos que os 3 estados de Cristo ampliam melhor a nossa compreensão quanto à sua pessoa, obra e ministério. Existiu uma célebre frase que marcou, no caso aqui, o estudo da Cristologia no decorrer dos séculos. Que frase é essa? Jesus Cristo não começou a existir no dia em que nasceu, apesar de muitas pessoas acreditarem nisso, não acreditarem na eternidade de Jesus. E essa frase ela se faz presente em muitos escritos sobre a pessoa de Cristo. E é a chave para entendermos o quê? O mistério de Cristo. Quando falamos em mistério, falamos em algo falamos naquilo que a inteligência humana ela é incapaz de explicar e também de compreender. Então, mistério, porque quando estudamos o Cristo em 3 tempos, nossa mente ela recebe uma nova iluminação, que faz com que muitas passagens das Escrituras comecem a fazer um pouco mais de sentido para nós. Então, ao estudarmos os 3 estados de Jesus Cristo, nós precisamos esclarecer algo. A palavra estrado aqui, ela vem da raiz do verbo estar. Assim, o estado é o modo de estar, posição ou condição. Por exemplo, alguém que está hospitalizado se encontra no estado de paciente. Uma pessoa que está perante um tribunal, ela está na condição de réu. Entretanto, os estados de Cristo se referem não a uma condição em que ele se encontra em determinado momento, mas a uma tríplice e completa visão da pessoa e obra de Jesus. Porque, na verdade, mesmo ele vivendo no estado de humilhação, ele jamais deixou de ser eterno. Esse fenômeno não é fácil, se formos avaliar, de explicar, porque Jesus Cristo ele é único. Daí o Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4, apresentá-lo como aquele que é, que era e que há de vir. O primeiro ponto da nossa lição vai falar justamente sobre o primeiro estado de Cristo. O Cristo pré-existente. O Cristo eterno. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, vai dizer: "Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou." Esse é o estado de ser eternamente divino.
Cristo é antes de todas as coisas. Logo, ele é pré-existente. Logo, ele é eterno. Ele é eternamente divino. Então nunca houve um tempo ou uma época que Jesus Cristo não existia. Ele é Deus e como Deus ele é eterno. Cristo sempre existiu e existirá pelos séculos dos séculos, conforme ali Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Vamos ver algumas confirmações bíblicas. A gente percebe aqui, dentro da confirmação bíblica, que a doutrina bíblica da pré-existência de Cristo, ela se confirma principalmente nos seguintes textos. No Antigo Testamento, por exemplo, a expressão façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1, 26, revela o que? A pré-existência de Cristo. O verbo aqui façamos e o possessivo nossa, então indicam o quê? Pluralidade na criação. Não existia um só, desenvolvendo ali, tornando possível a criação. Existia mais de um. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, vai dizer, o menino é também chamado de Pai da eternidade. A expressão significa, então, aquele que possui a eternidade, mostrando mais uma vez a eternidade divina de Jesus Cristo. Miqueias capítulo 5, versículo 2, declara que aquele que nasceria em Belém e que haveria de reinar em Israel, tinha suas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós vemos aqui a confirmação bíblica no Antigo Testamento e agora nós vamos passar para o Novo Testamento. Especificamente aqui o Evangelho de João, ele fornece importantes declarações sobre a pré-existência de Cristo. A principal delas é justamente um texto que nós conhecemos quando iniciamos a leitura do Evangelho de João, que é o capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, que com certeza no decorrer da aula nós analisaremos melhor. Seguida também de João 8, versículo 58, e depois João 17, capítulo 5, ao qual aí nós lemos, e o versículo 24, nas quais ocorre a preposição antes. E em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo atesta que Cristo é antes de todas as coisas. Então a preposição antes, ela indica tanto o aspecto temporal quanto a pré-eminência de Cristo. Isto é, a sua pré-existência lhe concede não só poder, mas também autoridade e também prioridade. Ele é o Senhor de toda a criação. Nele tudo, conforme Colossenses diz, versículo 17, tudo subsiste. Ele não apenas criou, mas também sustenta todas as coisas, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 7, 3 não afirma diretamente que Melquisedeque foi uma cristofania. Cristofania quer dizer uma manifestação visível da pessoa de Cristo, mas afirma que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então, todavia, o que nos interessa é que o texto declara que ele não teve princípio de dias. Só pode estar, então, falando do Cristo pré-existente, do Cristo eterno. Então, finalmente chegamos aqui em Apocalipse. Já mencionamos na introdução desta lição uma passagem, que é do capítulo 1, do versículo 4 e o versículo 8. Agora nós vamos apenas destacar o capítulo 22, o versículo 13, aonde o próprio Jesus diz ao apóstolo João ali, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Observe essas três palavras, alfa, primeiro e princípio. Sabe o que Jesus está dizendo com isso aqui? Eu dei a palavra inicial porque eu sou pré-existente. Eu existo antes de todas as coisas. Eu comecei tudo e por isso vou terminar tudo. Porque também sou o ômega, o último e o fim. Amém.
E a importância, vamos falar um pouco sobre a importância dessa doutrina, que é a doutrina da cristologia. Então encontramos aqui o maior contraste entre a criatura e o Criador. E existe aí um espaçamento, né, considerável, um contraste considerável. E o Criador, porque o Criador é eterno, existindo antes do nascimento de qualquer indivíduo, de qualquer ser. Então, crer na pré-existência de Cristo é essencial a qualquer um de nós, a qualquer um cristão, porque nos ensina que Jesus Cristo não pertence à ordem criada. Pelo contrário, Ele é o Criador, nós somos a criatura. O apóstolo João então afirma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Vamos fazer aqui então a análise desse texto, né? Dentre os textos aqui bíblicos que nós citamos anteriormente, iremos analisar de formas mais detalhadas um deles, que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que é justamente a palavra grega para verbo, que é logos, né? Mas avaliando aqui, analisando o que significa logos, né? No ano de 560 a.C., viveu ali um filósofo grego chamado Heráclito, que se você perguntasse a ele o seu conceito de mundo, ele com certeza responderia através de uma só palavra: fluxo. Né? Como assim fluxo? Né? Ele afirmaria que tudo está em um estado de mudança, que nada existe dentro de uma forma estática, sabe, sem movimento, parado no mundo. Aí você faria talvez outra pergunta: mas se tudo está em mudança, então por que o mundo não é totalmente um caos, uma bagunça? Heráclito responderia a você dessa forma: é que todas as coisas acontecem de acordo com o Logos. Então, o que é Logos? Ele diria, né? No mundo há um raciocínio, uma mente operante, e essa mente é a mente de Deus, o Logos de Deus. E é esse Logos que faz todo mundo um cosmos ordenado e não uma espécie de caos, né, como a gente poderia imaginar. Então o que Heráclito aqui ele chamava de mente de Deus, né? O apóstolo João ele apontava de uma forma totalmente diferente. Então Heráclito chamava de mente de Deus, que o Logos era isso, né? E o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Deus, afirmou que o próprio Jesus Cristo era esse Logos. Mas a gente precisa prestar atenção aqui na diferença, né? João não disse que Jesus é a mente de Deus. Ele afirmou que o verbo, o Logos, é Deus. Está dizendo que Cristo existe desde quando Deus existe. O tempo do verbo era no grego, ele é um tempo imperfeito, que denota uma ação contínua no passado. Em português é o pretérito imperfeito, que expressa um fato passado ainda não concluído. O que tudo isso quer dizer? Que o texto não está afirmando o que Jesus Cristo um dia foi e hoje não é mais, porém o que ele sempre foi e continua sendo, e continuará sendo, melhor, né? Isto é, Deus. Os estudiosos então do Novo Testamento dizem que provavelmente João estava refutando, combatendo uma ideia errônea do seu tempo, né? Segundo a qual Jesus é uma espécie de emanação de Deus, distinta da divindade. Logicamente que não. Nós sabemos através das Escrituras que Cristo, ele é um ser eterno, divino, né? E ele é e era antes de todas as coisas. Isto é literalmente, quando a gente analisa essa expressão, nós percebemos que isso é uma heresia, né? E Jesus Cristo não é um ser criado por Deus. Ele mesmo disse: eu e o Pai, nós somos um. Né? Quando o Filipe perguntou para ele: quanto tempo, nós já estamos tanto tempo juntos, por que não mostra-nos o Pai? Né? E essa é uma resposta profunda, né? Que alicerça a nossa fé e a nossa convicção, quando o próprio Cristo diz, né? Eu e o Pai, nós somos um.
Uma coisa importante aqui que precisamos citar, que há muitas religiões que mencionam a pessoa de Jesus Cristo, citam textos de Cristo, afirmam que o que ele ensinou ele é de fato verdadeiro, mas colocam-no simplesmente como o fundador de uma grande religião. Como muitas outras religiões colocam Jesus Cristo a nível, né, ou no mesmo patamar de outros profetas, né? Não desconsiderando que Cristo foi profeta, porque quando falamos dos ofícios de Cristo, nós falamos também que ele foi rei, que ele foi o sacerdote, conforme Hebreus diz, né? Um sacerdote pleno e perfeito, e ele foi também um profeta. Mas quando as pessoas de outras religiões citam a pessoa do Cristo, citam ele como alguém extremamente importante na sua época, no seu tempo, mas como um fundador de uma grande religião, ou no nível de outros homens que foram importantes dentro do seu tempo. E quando olhamos para as Escrituras, não é isso que a Bíblia declara, né? Ela provê, por isso que diz, prove os espíritos e prove os pregadores, prove os profetas. Então, ao ouvir e ler suas mensagens, pergunte o que ele está falando sobre Jesus Cristo. É o mesmo de João no capítulo 1, no versículo 1, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No livro No Cristianismo através dos séculos, fala a respeito de um personagem chamado Plínio. E esse Plínio, ele era um governador romano da Ásia Menor, que no início ali do segundo século, ele escreveu uma carta a um imperador chamado Trajano, dizendo que os cristãos eles tinham o hábito de se reunir num certo dia antes do sol nascer e cantar estrofes alternadas de um hino a Cristo, como se esse fora um Deus. E de fato era, né, irmãos? Porque ele eternamente foi e será eterno. O segundo ponto da nossa lição de hoje vai falar sobre o segundo estado de Cristo, que é o Cristo humilhado. O texto muito interessante das Escrituras que fala, reflete e sinalizam esse estado de humilhação de Cristo está justamente em Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8, que eu quero ler com você nesse momento. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, que diz: em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O segundo, então, estado de Cristo aqui é o estado da humilhação, que se refere ao estado terrenal da existência temporal humana do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o período da encarnação, o período do ministério terreno de Cristo, indo até ali a cruz. Entretanto, como muitas lições vão tratar diretamente sobre esse período, né, da vida de Cristo, aqui nós queremos simplesmente olhar para esse texto ao qual nós lemos, de Filipenses capítulo 7, capítulo 2, versículo 7, versículo 8, e perguntar: do que Cristo se esvaziou e se humilhou? Alguns pensam que foi de atributos divinos, né? Mas nós percebemos que não, através de toda a leitura, principalmente no Evangelho, onde nós vamos perceber Jesus constantemente desenvolvendo ali sinais, prodígios, né, e maravilhas. Mas não cremos assim, em hipótese alguma, porque as Escrituras nos ensina e nos orienta de uma forma totalmente diferente. Porque acreditamos que, dentre outras coisas, o autoesvaziamento e a auto-humilhação de Cristo tem estes aspectos. Quais? Porque ele renunciou à sua relação no que se refere à lei divina. Enquanto permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Mas em sua encarnação, tomou sobre si essa carga e começou a carregá-la para fora do mundo. Um outro aspecto é que ele renunciou às suas riquezas. Jesus estava sempre pedindo algo emprestado. Se a gente for analisar dentro dos evangelhos, um lugar onde pudesse nascer, uma casa onde pudesse pernoitar, um barco de onde pudesse pregar, um animal em que pudesse cavalgar, uma sala onde pudesse instituir a ceia do Senhor,
e finalmente um túmulo onde pudesse ser sepultado. Ele também renunciou à sua glória celestial. O texto que nós lemos, mais uma vez repetindo, vai falar: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isaías 53:3 vai dizer: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Um outro aspecto é: ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Ele mesmo disse: não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Cristo renunciou ao seu ambiente de glória. Ele despojou-se de seu poder e majestade divinos ao fazer-se semelhante aos seres humanos. Ao dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, no versículo 6, que nós não lemos, o autor estava afirmando que Jesus Cristo não julgou sua igualdade a Deus, algo de que não pudesse abrir mão. Terceiro ponto da nossa lição, que é o terceiro estado de Cristo, vai falar sobre o Cristo exaltado. Também em Filipenses capítulo 2, porém no versículo 9 até o versículo 11, que diz: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então o terceiro estado de Cristo Jesus é a exaltação, também chamado de glorificação, que refere-se ao estado celestial de exaltação e glória do Senhor Jesus. Aqui nós podemos citar alguns textos: Mateus 19:28, Lucas 24:26, João 7:39, Atos 2:33, Atos 5:31 e alguns outros. E todos esses textos, e há outros mais, de que Cristo, que ressaltam, na verdade, a ressurreição do nosso Senhor Jesus e a sua ascensão ao céu, e a posição de Cristo, que hoje está à direita de Deus. Eventos esses, ao analisarmos, que caracterizam a exaltação de Cristo Jesus. Esse precioso assunto, então, será aí estudado na lição 13 ainda, dessa série de estudos que nós teremos. Então, concluindo, o grande valor do estudo dos estados de Cristo Jesus está em abrir nossa visão quanto à sua pessoa, quanto à sua obra e também quanto ao seu ministério. Nos evangelhos, então, é comum o Senhor tratar com o passado, com o presente e também com o futuro, como se para ele fosse a mesma coisa, não algo distinto como é para nós, Muitas vezes as pessoas não entendiam o que Jesus dizia, porque o viam simplesmente assim. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele, quando dizia ser quem era. Hoje, os que olham apenas para Jesus, para o Jesus terreno, eles jamais entenderão o seu ensino. Por isso que é necessário olhar para Jesus de uma forma diferente, que muitas vezes somos tentados olhar, conforme o texto que nós acabamos de citar em Marcos 6, versículo 3. Então, dê graças a Deus, porque você compreende esses três estados de Jesus Cristo. E nossa visão ampliada, quando olharmos para o Cristo, nesses três tempos, nesses três momentos, nesses três estados, nos ajudarão a compreendermos melhor, como nós falamos no início, a sua pessoa, a sua obra e o seu ministério. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente e que você possa ter esse olhar para a pessoa do Cristo ao qual você serve e ao qual você o tem como Senhor, dentro desses três estados. Cristo é pré-existente, é eterno. Jesus, ele passou pelo estado de humilhação, mas ele está
hoje no estado de glorificação, porque Ele está ao lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe.